Boa noite a todos. Nós estamos no nosso encontro semanal. Hoje estamos encerrando essa parte conteudista, né? Porque a coordenação nos propôs mais resumos e resolução de questões a partir dos próximos encontros, né? Boa noite também a você que nos acompanha aí através do canal do Cursinho Municipal Professor José Bispo, né? Então, hoje nós estamos, evidentemente, que fazendo um perpasso por toda a história da filosofia, né? Vimos os antigos e agora vimos os clássicos e a gente cai de cheio nessa aula na Idade Média, né? A Idade Média que foi marcada também pelo seu contexto histórico de revitalização da fé e de um novo entendimento a partir levando em consideração a questão da filosofia, né? Até os estoicos que fazem parte do período helenístico, nós vimos a busca pela felicidade, né? A retomada do que os gregos deveriam fazer para ser feliz, haja visto que eles perderam a sua condição de cidadão da polis, tá certo? E aqui, nessa filosofia medieval, nós vamos ver uma nova ruptura, um novo entendimento, né? Eu, particularmente, acho a parte da filosofia mais, assim, atrelada à religião, né? E por ela ser atrelada à fé cristã, ela se torna um pouco melancólica, né? Ou então muito teológica do que filosófica, né? Mas ela foi também um divisor de água para a filosofia moderna, tá certo? E durante 2 edições seguidas do Enem, o Enem cobrou pensadores como Tomás de Aquino, né? Que é um homem sumamente importante na Alta Idade Média, que vai aí, de certa forma, escrever a sua obra chamada Suma Teológica, né? Que ele vai fazer uma leitura dos escritos de Aristóteles, né? E vai fazer toda uma análise a partir do seu entendimento, ok? E o Enem perguntou o entendimento de Santo Tomás a respeito do Estado, tá certo? Estado, ética, política, todos esses conceitos, eles vão sendo mudados conforme muda o período, né? Então, se nós vamos agora chegar na Idade Média, nós não estamos mais na Idade Antiga, né? Eis que foram feitas novas outras coisas, alguns acontecimentos ocorreram, e aí justamente vai mudar a reflexão, né? Assim como acontece na física e em todos os campos das ciências, ok? Então, contextualizando, nós vamos chegar aqui na filosofia medieval, né? Quais acontecimentos históricos foram favoráveis para o surgimento da filosofia cristã, né? Primeiramente, do saber de todos, a queda do Império Romano, né? A fragmentação política que houve no Império Romano, né? O Império Romano, vocês sabem, o professor de história já falou, cresceu de tal forma, né, que ele não foi mais capaz de lidar com as invasões que os bárbaros faziam com relação a ele, né? Então, de tamanho que estava, tão grande, e a invasão dos bárbaros, houve aí uma fragmentação política, né? Então, o rei Teodósio, no ano de 380, para poder buscar uma solução, né? Uma saída, ou de essa questão da fragmentação política, tornou o cristianismo, né, a religião oficial do Estado, né? Ou seja, agora nós vamos fazer uma mesclação do Estado mais a igreja, né? E foi a igreja liderada pelo cristianismo, né? Essa igreja que nós conhecemos é a única instituição que sobreviveu com a queda do Império Romano, né? Ela fincou tanto suas raízes dentro da política e das instituições da época que o Império Romano caiu, veio a fim e ela foi a única instituição que prevaleceu, tá certo? Se chama a Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? A Igreja Católica Universal Apostólica fundada dos Apóstolos e Romana porque é com sede em Roma, tá certo? Então essa foi a única instituição que sobreviveu com a queda do Império Romano, tá certo? E aí, por ela sobreviver,
aos poucos ela foi se infiltrando na política, né? E aí a Igreja Católica passou a dizer o que se deveria fazer, passou a dizer o que é certo e o que é errado, né? E passou a interferir diretamente na vida das pessoas, não só na vida política, né? Mas também na questão moral e na questão ética, mas sobretudo na questão moral, né? Então essa instituição, Igreja Católica, saiu como a vitoriosa, né? Infiltrada dentro da política, e vocês vão ver lá na Idade Média, que nós vamos ver com o pensador chamado Jean Bodin ou Bodai, a questão do direito divino de governar, a origem do Estado moderno, né? Então essas relações vão tendo relação, porque já foi colocado os alicerces aqui, nesse período aqui, da religião oficial com o Estado, né? Então, a partir dessas relações, nós vamos vendo a disseminação e a expansão da Igreja Católica Apostólica Romana, mas aqui não só a igreja enquanto instituição, mas a ideia cristianismo, né? A ideia cristianismo, ela foi maior do que a própria instituição que agora nós vamos, de certa forma, falar, tá certo? Então, o que foi que os pensadores gregos e romanos fizeram, né? Esses pensadores que foram os primeiros padres, nós vamos começar lá o movimento falando de Agostinho, na patrística, né? A patrística é o movimento liderado pelos padres cristãos que tentaram conciliar a filosofia com a fé, né? É aí a junção da razão e da fé. É o que muitos livros colocam, o filosofar na fé, né? A partir de então, pensadores romanos e gregos, que depois deu origem aos primeiros padres da igreja, adaptaram ideias filosóficas à religião, tá certo? Um deles é conhecido como Plotino, né? Plotino foi o primeiro pensador grego, né, a tentar conciliar a fé com a razão, tá certo? E aí nós vamos vendo outros tantos que surgiram. Então, a adaptação de ideias filosóficas à religião ficou conhecida aqui como filosofia cristã, né? Esse primeiro momento aqui ficou conhecido como filosofia cristã. Então, essa filosofia cristã estava diretamente interlaçada pela religião, né? E de que é que ela mais vai tratar? Vai tratar da salvação, vai tratar da fé e vai tratar do ser, né? Essas três realidades vão estar presentes agora na discussão filosófica, tá certo? Então, vocês vejam aí que nós estamos entrando na Idade Média e essa Idade Média traz consigo suas particularidades, né? Tanto do ponto de vista histórico, porque aconteceu muitas coisas na Idade Média, como do ponto de vista da questão da filosofia, né? A filosofia também sofreu esse impacto porque ela mudou a forma de organização, a filosofia, né? Não é mais uma filosofia baseada lá nas correntes do período helenístico, né? Vai dar agora um guiso de ilustração e nós vamos agora misturar, não seria a expressão mais correta, né? Mas agora nós vamos contemplar essa mistura de pensamentos, né? Onde vai dar a prevalecência da religião e do pensamento daquela época, tá certo? Então, estes foram os acontecimentos que favoreceram uma filosofia cristã, tá certo? Mais adiante, nós vamos ver, quando a gente estiver falando da escolástica, que é a parte que cai de cheio em Tomás, né? Que uma das coisas principais dos acontecimentos históricos que antecederam o surgimento da escolástica foi a criação das universidades, né? Então a igreja, mais uma vez, sai como essa detentora também da dimensão intelectual, porque a cultura era ela também que transmitia, né? A cultura, o intelecto. E vocês depois acompanharam com a gente também que alguns pensadores que na Idade Média pensaram contra o pensamento ideológico da igreja, essas pessoas foram se convidadas a se retratar ou então queimaram no tribunal da Inquisição, tá certo? Por discordar das verdades que a igreja protagonizava naquela época, tá certo? Então, esse nosso contexto aqui, essa filosofia cristã, ela vai ter algumas influências, né?
é o neoplatonismo. O que é o neoplatonismo, professor? É justamente essa nova leitura de Platão, que é feita através da fé. Por exemplo, Platão falou em alma, disse que existe em nós essas duas realidades, a alma e o corpo, né? E falou do mundo sensível, da alma irascível, da alma corruptível, da alma racional, né? E aí também os gregos, os cristãos pegaram essas ideias e hoje, até o dia de hoje, a gente tem a ideia de alma, né? Embora ela tenha alguns fatos diferenciados na religião, né? Então, o neoplatonismo fez essa nova leitura de Platão, né? Depois o estoicismo, vocês lembram lá do estoicismo? O que foi que o estoicismo defendeu para a ideia de felicidade, né? Aceitar a natureza como ela é, né? Não foi isso? Epicurismo é a questão dos prazeres, né? Eu tenho que separar e tenho que saber quais são os prazeres necessários e não necessários e fazer o equilíbrio entre eles, né? E, por último, o gnosticismo. Quando a gente estiver falando de Agostinho, o gnóstico é aquele que não acredita numa verdade concreta relacionada à fé, à salvação, ao Jesus, né? Ele vai pôr suas dúvidas com relação ao transcendente, né? Ao totalmente outro. E aí nós vamos entendendo essa dimensão da religião, tá certo? Então, todo esse contexto histórico favoreceu aí o início disso que nós vamos falar agora, que é a filosofia cristã, a filosofia produzida na Idade Média, tá certo? Tá aqui. Como nós temos pouco tempo, muitas outras realidades aconteceram até este nosso momento, nós vamos aí, esse slide está preparado, depois o Matheus transforma em PDF, ele joga no grupo e vocês vão dar uma visão passando, de certa forma, para poder ter uma pouca noção, que vocês não vão para lá com doutorado em filosofia medieval, né? Mas pelo menos uma noção de para onde se direcionou esses pensadores, tá certo? Então aqui nós temos a caricatura de Agostinho, né? Para a igreja, Santo Agostinho, e o platonismo cristão, né? Então Agostinho foi esse maior expoente do neoplatonismo, que é o chamado também platonismo cristão, tá certo? Então aqui a sua filosofia está diretamente no período medieval, né? E a história dele tornou-se quase um capítulo à parte da própria história do cristianismo, né? Então, para quem não sabe, esse homem ele foi gnóstico, ele foi maniqueísta. Maniqueísta é aquela doutrina filosófica que ainda foi defendida pelos persas, que acredita na união de dois princípios, o bem e o mal, né? Então, a vida de Agostinho representa um itinerário espiritual, né? Que foi um homem comum que se tornou um dos pensadores mais importantes da história do Ocidente, tá certo? E, inclusive, ele escreveu um livro chamado Confissões, que ele relata toda a sua vida e até onde ele chegou à conversão de Jesus, né? E aí esse livro, ele já teve um ano aí, acho que 2000 e alguma coisa, ele era o best-seller, era o livro mais vendido no mundo naquela época, né? Isso não tem 10 anos. Por quê? Porque a vida de Agostinho, ela coloca um passado retrógrado de prostituição em alguma coisa e um segundo momento quando ele se converte e aceita Jesus, né? E aí, depois que ele aceita Jesus, ele vira bispo da Igreja Católica de uma cidade, da cidade de Hipona. Por isso que ele é chamado também Agostinho de Hipona, porque ele foi bispo dessa cidade, né? E do outro lado tem uma figura mística, que é a figura da sua mãe, Mônica, né? Que rezou durante muito tempo para que seu filho se convertesse, tá certo? Então a vida dele não só é entendida pelo campo filosófico, mas é entendido também pela dimensão espiritual, aquelas pessoas que buscam identidade, né? Para se equiparar com a vida de Agostinho, aquelas pessoas que tiveram uma vida pregressa de prostituição, de bebedeira e tudo, e que veem Agostinho um modelo e que depois se converte, né? No sentido bem ao pé da letra, tá certo? Então, em Cartago, Agostinho estudou literatura, filosofia e retórica, né?
se mostrou um bom aluno, não tendo se afeiçoado ao grego, né? De fato, o grego é uma disciplina muito parecida com o latim, tem declinações e tudo, né? Trouxe muitos arrependimentos futuros, né? A vida dele o afastou quase que por completo da leitura dos pensadores helênicos, tá certo? Devido aos seus estudos, à sua cultura, né? Insistentemente oferecida a ele por sua mãe, né? Que considerava aqui um grande intelectual. Então a mãe dele, durante muito tempo, ofereceu aí a Bíblia, né? E Agostinho sempre tentando se afastar da leitura bíblica, né? A filosofia entrou em sua vida com a leitura do livro Hortêncio, que foi publicada por Cícero, né? No qual o autor afirmava, com o estilo elegante de que é escrita, a filosofia seria o caminho para se alcançar a felicidade, né? Ou seja, vocês aqui vão só relacionar que esse período tem total relação com esse período aqui, porque vai ser influenciado por essas correntes filosóficas, tá certo? Apesar de seu desprezo pela Bíblia, Agostinho, de um modo ou de outro, teve contato com a tal leitura, né? Seja pequenos fragmentos. Antes de mudar de Cartago, ele conheceu o maniqueísmo, né? Que é o símbolo do maniqueísmo, que era essa religião que foi já defendida pelos persas, que acreditava no princípio do bem e do mal, né? Então, por isso que a vida dele se torna esse modelo para muitas pessoas que se identificam, né? Porque ele teve uma vida toda perturbada e depois virou um dos homens mais lidos da Idade Média, tá certo? Duas forças contrárias, o bem e o mal, né? E o Deus que ele aqui defendia pelo maniqueísmo era o Deus Mani, né? Foi fundada por Mani na Pérsia e era chamado Deus Arimã. Então, a gente está falando um pouco para mostrar o quanto o pensamento de Agostinho foi perturbado, tá certo? Então, numa tarde de 386, aos 32 anos de idade, tomado por uma angústia à procura da verdade, houve uma voz de uma criança que diz: tome e lê, toma e lê, né? Aí ele pegou a Bíblia, deparou-se com a passagem de São Paulo aos Romanos, onde dizia: imediatamente foi contar à sua mãe o ocorrido, e aí veio a questão, né? Filho, antes entregue ao mundo e às luxúrias, havia encontrado o caminho da salvação, né? Então aqui esse retrato mostra a conversão de Santo Agostinho, que aí tem aí a sua mãe Mônica como uma principal importante, tá certo? Que rezou pela conversão de Santo Agostinho, né? Aos 72 anos de idade, Agostinho conseguiu disponibilizar mais tempo à contemplação e todas as suas funções pastorais o dedicou o título de Doutor da Graça, né? Que ele ficou conhecido. Depois faleceu aos 76 anos de idade, de morte natural, né? Então, sua produção filosófica, teológica, serviu como marco fundamental de todo o pensamento ocidental em relação à fé e à filosofia cristã, né? Então, ele foi o principal expoente da filosofia cristã, ok? Agostinho produziu um conjunto de impressionantes de obras, considerando que ele começou a fazê-lo aos 32 anos de idade, né? E aos 76 anos de idade, quando ele morreu, sua produção era filosófica e invejável. Então está aqui um pouco da produção dele. Suma contra os gentios, né? Os solilóquios, a imortalidade da alma, que é justamente tratar da alma, é tratar dos padres que adaptaram aqui a filosofia ao modo platônico de pensar, que é o chamado filosofar na fé, tá certo? Então, dentre tantas as obras, Confissões é uma das mais importantes que colocou Agostinho no patamar literário muito forte, que é o mais lido, né? Depois tem aqui os escritos apologéticos, que é a Cidade de Deus, né? Agostinho escreveu diferenciando a cidade de Deus da cidade dos homens, né? A cidade de Deus governada pelo poder político, né? A cidade dos homens, perdão. E a cidade de Deus seria governado pela doutrina cristã, né? É evidente que uma cidade sem pecado,
sem a presença do mal. Enfim, essa era a concepção dele, né? Mas as bases lançadas por Agostinho naquele período levou a muitas teses de uma formulação do Estado moderno, né? Então você veja só que nada se perde, né? Sempre a filosofia ela vai passando e vão se obstruindo as coisas que são necessárias, tá certo? Então, para ele, a verdadeira vocação da filosofia é de levar o homem à felicidade. Mais uma vez, a influência do estoicismo, né? Para ele, entendia sobre essa perspectiva, a filosofia não teria como objetivo a explicação do homem, né? A filosofia é vista por Agostinho como um caminho que leva a um fim, um instrumento utilizado pelo cristianismo com vistas à compreensão da fé, né? Então, a filosofia serve para compreender a fé, na perspectiva de Agostinho, tá certo? É um dos principais representantes do pensamento platônico daquela época. Então, como era que se chegava no conhecimento para Agostinho? O conhecimento aqui na patrística vai ser objeto também de discussão, né? Dentro da filosofia, o conhecimento é conhecido como gnosiologia, ou teoria do conhecimento. Então, se a prova do Enem te perguntar, na Idade Média, filosofia cristã, a gnosiologia era entendida a partir de que realidade? Então, gnosiologia, teoria do conhecimento, são as mesmas palavras utilizadas para dizer de que forma o conhecimento nos advém. E Agostinho está lá dizendo, o conhecimento nos vem através da fé, né? A fé é esse instrumento duradouro que nós vamos ter conhecimento para poder ter a compreensão da fé. Agora, como é que se chega o conhecimento verdadeiro em Agostinho? Esse próximo tópico aqui, que é o caminho do conhecimento, já caiu em edição do Enem, né? É o chamada teoria da iluminação divina, que Agostinho vai dizer que para se conhecer é obrigado à iluminação de Deus na nossa mente, tá certo? É por isso que eu disse no começo, essa filosofia ela é muito cristã e ela é muito ligada à religião, porque foi a filosofia produzida durante toda a Idade Média, né? Com destaque para Agostinho e com destaque para Tomás, ok? Segundo Agostinho, seguindo as trilhas de Platão e antecedendo Descartes, né? Ou seja, Descartes, filósofo moderno, já trata do pensamento agostiniano, que é o racionalismo, que não se deixa confundir. Agostinho diz, Deus que está presente no interior do homem e é a própria verdade, ilumina a mente humana. Ó, um fragmento bom que pode vir em prova do Enem. Deus que está presente no interior do homem e é a própria verdade, ilumina a mente humana, para que esta, sob a direção do seu Criador, possa encontrar o conhecimento verdadeiro. Tal teoria é conhecido como a teoria da iluminação divina. Questões que já veio no Enem. Como é o conhecimento em Agostinho? Simples, teoria da iluminação divina. É através da iluminação de Deus na nossa mente que nós chegamos a um conhecimento seguro e verdadeiro, tá certo? Depois volta a outra discussão, né? A relação da alma e do corpo, que foi tão bem adaptada às ideias filosóficas da religião, né? E o que é que Agostinho vai dizer? Vocês lembram que quem primeiro falou sobre alma e corpo não foi nem Platão. Pitágoras já tinha uma escola que ele acreditava nessas duas realidades, a alma e corpo, né? E aí, mas quem mesmo aprofundou isso, voltado sobretudo para o lado religioso, foi Agostinho. Aí ele vai dizer, acompanhando o pensamento de Platão, Agostinho afirma que alma e corpo são substancialmente distintos, apesar de coexistirem no mesmo ser. Próprio do mundo material, com suas instabilidades e suas transformações constantes, o corpo é a parte do homem que constitui sua dimensão material e terrena, né? Aquela velha teoria que nossos avós nos disseram e que a sociedade, que a religião diz, né? Nós somos alma e corpo. Com a nossa morte existe a decomposição da matéria e fica-se uma alma
para poder ser julgada conforme as crenças religiosas. Isso não é a filosofia que está dizendo, é as crenças religiosas, mas a filosofia daquela época precisa ser dita da forma como ela foi escrita e foi passada, né? Então ela não pode ser dita diferente. Para Agostinho, como era que Agostinho entendia? O conhecimento da verdade eterna que habita o interior do homem é resultado do bem supremo de Deus. Este ilumina a mente humana de modo que é possível, então, encontrar a verdade somente com o auxílio dessa iluminação. A teoria da iluminação divina afirma que a origem de todo o conhecimento verdadeiro é a mente iluminada por Deus. Agostinho reconhece o papel da razão humana no processo do conhecimento, uma vez que é ela iluminada por Deus, que atinge a verdade, as ideias e as origens eternas de toda a realidade, né? Então, volta de novo a teoria da iluminação divina, estreita relação com o período helenístico onde se buscava a felicidade. Qual é o verdadeiro conhecimento? Ele só acontece através da iluminação divina, né? É como a gente fosse fazer uma prova, sentado aí, você vai e faz a oração. Oh, meu Deus, me abençoe, abra minha mente. Então, para Agostinho, o conhecimento acontecia dessa forma, tá certo? O que é que Agostinho entende pelo homem? O homem, na visão agostiniana, é miserável, pecador e incoerente, uma visão pessimista nascida de sua própria experiência de vida. Em seu tempo de pecado, antes de sua conversão, experimentou em sua própria vida a debilidade, né? O limite, a fraqueza e a incoerência de sua carne, né? O que o fez concluir que o homem sem Deus está absolutamente à mercê de sua própria vontade do pecado. Então, como é que Agostinho entende a antropologia dele, né? Que o homem sem Deus não é nada, certo? Já falamos de duas realidades. A alma e o corpo, em Agostinho, são referências a Platão, né? Falamos de outra realidade. O conhecimento só vem através da iluminação divina. E agora a antropologia de Agostinho é dizer que o homem sem Deus não é nada, né? O homem sem Deus não é nada. O pecado só se estabelece na alma quando o homem age por conta própria, ficando à mercê de suas vontades e deixando a alma em segundo plano. Esse pensamento de Agostinho encontra suas raízes em Platão, que ao falar sobre a tripartição da alma, divide esta em racional, irascível e apetitiva, né? Então, lembra de Platão? Quem é que deve ser o rei filósofo? É o rei que vai governar com a alma racional, irascível ou apetitiva? Com a alma racional. Então, o assunto, o conteúdo, a alma, volta de novo. O que foi que os pensadores da Idade Média fizeram? Como é o caso de Agostinho, leram os gregos e os romanos e adaptaram ideias filosóficas à religião. Então, esse período é marcado por essa adaptação da filosofia greco-romana ao pensamento religioso. A palavra alma nunca veio da religião, a palavra alma veio da filosofia. E a igreja, quaisquer que tenha sido ela, pegou esta palavra para poder falar da alma, do corpo, né? Os católicos rezam pelos mortos, os protestantes, alguns segmentos, não rezam pelos mortos, porque, segundo eles, só a alma prestará conta com nosso Deus no juízo final. Então essas ideias foram colocadas pela filosofia e as religiões pegaram ela aí e adaptaram às suas mais diversas situações, tá certo? Esse pensamento de Agostinho encontra suas raízes em Platão, né? Que ao falar sobre a tripartição da alma, divide esta em racional, irascível e apetitiva, né? Alma racional, do peito para cá, né? Alma racional, do peito para cá. Alma irascível, entre o peito e essa região das virilhas. A alma apetitiva é toda essa região da virilha para baixo. Então, nessa divisão do corpo humano, Platão já falava nessa tripartição da alma. Outro assunto interessante em Platão é a questão da liberdade, né? Liberdade e livre-arbítrio se distingue, segundo a concepção platônica e de Agostinho.
Agir guiado pelo livre-arbítrio significa agir de acordo com seus próprios impulsos. Essas questõezinhas que mistura ética e moral e que são confundidas, os autores que elaboram as questões gostam muito de colocar nas provas, né? Então, para a gente saber a diferença de livre-arbítrio e de liberdade, né? Agir guiado pelo livre-arbítrio significa agir de acordo com seus próprios impulsos e desejos. Fazer o que se quer, sem nenhuma determinação das atitudes. Ó, pessoal, a gente no Ocidente, sobretudo nos dias de hoje, se confunde muito, né? A liberdade com o livre-arbítrio, né? Mas aqui na concepção platônica, livre-arbítrio significa agir de acordo com seus próprios impulsos e desejos, fazer o que se quer sem nenhuma determinação das atitudes. É o livre-arbítrio, que não se confunde com a liberdade. Pontos importantes: antropologia de Agostinho, a questão da relação da alma e a teoria do conhecimento. Todos vistos agora nessa aula. A teoria da graça divina. Segundo Agostinho, a salvação não é resultado do querer humano, uma recompensa pelas boas ações, mas sim uma graça superior concedida por Deus aos seus eleitos. Essa teoria da predestinação divina foi o motivo de um grande confronto da vida de Agostinho. É o chamado a doutrina do pelagianismo. Pelágio foi um sacerdote da Igreja Católica que discordava dessa questão da teoria da predestinação, né? Segundo essa teoria, nós já nascemos predestinados a nos salvar, né? Então, o monge contemporâneo de Agostinho defendia que a salvação do homem seria fruto de seu esforço pessoal e da prática de boas obras, que é a doutrina chamada do pelagianismo. Essa doutrina, na época, foi classificada como heresia pelo Papa Zósimo, no Concílio de Cartago, em 417, porque, de acordo com ela, o homem poderia ser salvo pelo seu próprio esforço e dedicação, desconsiderando assim a necessidade da graça divina, que é a chamada predestinação, né? Então, isso virou heresia e Agostinho foi um dos que defendeu o pelagianismo, dizendo que sem a graça divina, o homem não é capaz de se salvar, né? Então, vocês vão observando que essa filosofia da Idade Média, nós vamos misturando elementos filosóficos com elementos teológicos, né? É um pouco chata, eu acho que a filosofia toda, quando você não se identifica com ela, ela é chatíssima, né? E aí, nesse sentido, você vai fazendo essa interlocução do que foi produzido na Idade Média, né? Relacionando as ideias filosóficas greco-romanas à religião. Estão todas colocadas aqui, né? O tempo, como é que Agostinho vê o tempo? Os bens criados, por sua vez, são perecíveis, né? Imutáveis, são criados no tempo e por isso assumem a característica da mutabilidade, da mudança constante. O próprio tempo, segundo Agostinho, sendo criatura, é passageiro. A verdadeira felicidade não pode estar nas coisas criadas no tempo, pois este é passageiro e fragmentado tanto quanto as coisas que nele existem. Por Deus não estar no tempo, ele é o único bem supremo, criador de tudo, a partir do nada, e o único capaz de proporcionar o homem a beatitude, né? Então, o próprio Deus criou o tempo. O próprio tempo se acaba. E onde é que existe um tempo que é verdadeiro e que nunca vai se acabar? Em Deus, né? O tempo para Agostinho vai ser Deus. Então, vocês vão vendo aí, observando, que ele vai falando de todas essas realidades dentro da sua produção filosófica, né? Então, praticamente na Idade Média, esses pensadores, eles falaram de tudo, né? Eles tinham que falar da ética, eles tinham que falar da moral, eles tinham que falar da política. Por quê? Porque o conhecimento, quem detinha, era a Igreja Católica. Então, eram os pensadores confirmados pela Igreja Católica que iam falar a respeito das realidades, né? Então, essa realidade última que demanda o tempo, ela foi defendida por Agostinho como a questão da
de Deus, né? Deus é o único que cria o tempo. Por isso que nós temos aquelas ideias que as religiões defendem. Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, né? Porque é concedida a ele essa dimensão que foi colocada justamente a partir da Idade Média pelos padres da igreja, tá certo? Ele não dorme, ele não come, né? Uma personificação de Deus, mas direcionada ao sagrado, não a nós, né? Então isso foi muito forte nesse período, ok? O tempo criação de Deus é abordado de maneira singular por Agostinho, pois, segundo ele, é muito comum que os homens compreendam o tempo dividido em passado, presente e futuro. Para ele, essas três dimensões fazem parte do nosso cotidiano e, costumeiramente, pensamos no dia, né? O mês, o ano, enfim, a vida sob esta perspectiva. Passado, sucessão de fatos que já aconteceram. Presente, sucessão de fatos que estão acontecendo. E futuro, sucessão de fatos que ainda irão acontecer. Tá certo? E aí, nessa perspectiva, nós falamos aí desse pensador chamado Agostinho. Tá certo? Tá aí um pouco do resumo do que Agostinho falou, né? A alma, a relação da alma com o corpo, a teoria da iluminação divina só se conhece se a gente se iluminar por Deus. A antropologia agostiniana é aquela que a gente só se salva a partir da graça de Deus, né? E o tempo, né? Que é justamente essa ideia de Deus, né? O tempo é Deus, tá certo? Para Agostinho, ok? Então, sendo assim, nós redimensionamos essas teorias que estão relacionadas ao pensamento de Agostinho, né? Então, Agostinho está dentro de um movimento que nós chamamos de patrística. E o que foi a patrística? Foi um movimento dos padres da igreja que adaptaram aqui as ideias filosóficas à religião, né? E esse movimento aí foi forte e é conhecido, chamado de patrística. Então, toda vida, se na prova do Enem aparecer essa palavra patrística, vocês vão relacionar ela diretamente a Santo Agostinho, né? Que ele é o fundador da patrística, ok? E aí a gente pegando uma linha ininterrupta de situações, eu acho que o último evangelho, que foi o evangelho de João, foi escrito ali por volta do ano 90 depois de Cristo, né? Segundo relatos de alguns pensadores, como Plínio o Moço e outros pensadores lá daquela época, houve aí, depois da tomada da inscrição desse último evangelho, houve um movimento já desses padres que foram defendendo a fé, né? Sobretudo, nesse período aqui, a ameaça maior era os judeus, já eram os judeus, porque os judeus ainda não acreditaram na segunda vinda de Cristo, né? Ou seja, eles ainda hoje, por isso lá aquela guerra infinita, né? Judeus, muçulmanos e tantos outros povos
orientais que ainda não se encontraram porque estão esperando a segunda vida do Cristo, né? Para nós já estamos esperando a terceira, né? Da encarnação e tudo mais. Para os cristãos, perdão, para nós não, para os cristãos. Aí a gente inicia esse pensador aqui, falta menos de alguns poucos minutos, mas vamos aqui, né? Então, depois de Agostinho, nós vamos para o segundo pensador importante da Idade Média, né? Que é o chamado Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino abre aí esse movimento aqui chamado escolástica, né? Que é justamente onde ele vai protagonizar aqui as suas ideias, ok? Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Ele nasceu em Roca Seca, na região do Lácio, no sul da Itália, né? Na filosofia de Santo Agostinho, que vai até o século XI até o século XII, não se viu uma produção filosófica que pudesse ocupar lugar de importância para a história da filosofia, né? Então a gente retoma aquilo que eu disse. É uma filosofia totalmente cristã, que mergulha de cheio o pensamento filosófico cristão, tá certo? Por isso que está dizendo, desde o século XII até o século do século XI ao século XII, desde Agostinho, não se tinha uma produção filosófica condizente, né? Aí nós vamos aqui já no século XIII para o século XIV, que vai haver um grande enriquecimento dessa produção filosófica, né? Agostinho foi considerado o último dos pensadores antigos, devido ao tempo histórico em que viveu e produziu na sua filosofia. Devido ao caráter de sua produção filosófica, que buscava uma comunicação entre a religião cristã com suas verdades e o pensamento antigo, principalmente o platônico, né? Então, tratar de Agostinho é relacionar o pensamento dele a Platão, ok? Algumas situações históricas, mundialmente falando, ganharam identidade nesse período aqui que nós chamamos de escolástico. Eu vou até apagar aqui esse segundo momento. Então aqui nós ainda encontramos uma igreja, né, com poder muito forte, que foi garantida aqui pelo Império Romano, né? A igreja que ganhava força, prestígio, riqueza e poder desde 391, né? Devido à oficialização do cristianismo que eu falei aqui. Uma figura de suma importância nessa formação e consolidação do ensino foi o monge Alcuino de York, 730, né? Que em 781 foram chamados pelo imperador Carlos Magno para dirigir a escola palatina e transformou-se no organizador dos estudos dentro do Império Romano, né? Então esse período aqui escolástica está muito relacionado à produção intelectual, né? No ano de 1808 nós vamos aí ter aí já algumas universidades que vão ganhar destaque, né? Aí nós temos aqui o rei Carlos Magno com a encomendação das escolas, né? Naquele tempo tinha os palácios e colado ao palácio já tinha as primeiras escolas, né? Que é as chamadas escolas palatinas. E foi confiada a esse monge aí, Alcuino de York, aí a organização dessas escolas, né? Vocês sabem, por exemplo, que nesse período aí, e antes disso, todos os escritos chegavam até nós através dos monges copistas, né?
Em quando foi que foi inventada a imprensa? Em 1593, se eu não me engano, por Gutenberg, né? Mas antes, se você queria uma cópia de uma Bíblia, se você queria uma obra filosófica, você encomendava. E esses monges copistas levavam até 3 anos para entregar a obra do pensador toda copiadinha e bonitinha, né? Então, esse monge aqui, ele foi encomendado pelo rei Carlos para poder proteger essas escolas que ficavam próximas aos palácios, tá certo? Outra figura importante nesse contexto histórico de transformações políticas, econômicas e sociais, culturais, educacionais, foi o teólogo, filósofo irlandês John Scott Eriugena, né? Que ele, entre 1810 e 1870, né? Juntamente com Alcuino, o monge, ele foi o grande destaque intelectual e contribuiu para a formação das escolas palatinas em seu tempo, dando seguimento ao trabalho de Alcuino, né? João Escoto produziu uma filosofia que aproximava fé e razão. Está aí o miolo do nosso período escolástico, uma filosofia que aproxime fé e razão, né? A fé está aqui ligada à religião, evidentemente. Por sua vez, que está ligada à teologia, né? E aqui nós vamos ter a razão, que está ligado 100% à razão, que está ligada aqui à filosofia, né? Em 2006, o Papa João Paulo II escreveu uma obra chamada Fides et Ratio, mostrando que a razão e a fé não se separam nunca, né? Aí, por muitas vezes, ainda da Idade Média para a Idade Contemporânea, se teve a discussão se a ciência precisava da religião e vice-versa, né? Então, essa carta foi lançada no intuito de aproximar a fé da ciência, né? Porque elas duas andam juntas. Não são muito amigas, mas também não são inimigas, né? Então, esse filósofo aqui, Escoto, tentou aproximar. Esse período foi conhecido como escolástica, iniciado por volta dos séculos XI e XII. Refere-se a toda a produção filosófica teológica presente nas escolas e também a todos os homens que pertenciam a uma escola específica ou que se identificavam com o pensamento, tá certo? Então, toda a escolástica foi toda essa produção aqui intelectual que aproximou a fé da razão, né? E ela ficou conhecida porque tinha as escolas separadas e toda essa produção que aproximava a fé e a razão, formidável, ela ficou conhecida como escolástica, né? Do qual o seu maior expoente foi o filósofo teólogo Tomás de Aquino, tá certo? Nosso tempo acabou. Então vamos lá, né? Como eu gosto das coisas pontuais, vamos fazer Segunda Guerra. Só lembrando que esse conteúdo já vai estar amanhã no simulado de vocês. Como eu já previa que iria trabalhá-lo, já cobrei. Hoje eu faço a Segunda Guerra na íntegra, por isso que eu tenho que começar agora, porque senão não vai haver tempo hábil. E só lembrando, pessoal, Segunda Guerra é um dos conteúdos que mais caem no Enem. Então eu espero que vocês possam compreender e, se não compreenderem, por favor, levante o braço e pergunte, peça que eu repita, como vocês quiserem. Eu quero que você saia daqui sem dúvida, porque o Enem se avizinha, né? São aí 3 semanas, eu não sei se vocês já perceberam, mas de domingo próximo só são 3 semanas para o Enem, então tá bem perto, é o momento da gente aparar as arestas. Então na semana passada, sexta-feira, nós trabalhamos os últimos regimes totalitários, o salazarismo e o franquismo. Agora nós vamos trabalhar a consequência desses regimes, né? Principalmente do nazifascismo, que é a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Pessoal, prestem atenção.
Para você entender a Segunda Guerra, você tem que ver 3 aspectos. O antes, o durante e o depois. Caem os 3. O antes são os antecedentes, claro. O durante é o conflito. E o depois é o pós-guerra, que são as consequências. Tudo em história. Tudo, absolutamente tudo em história. Você tem que entender essas 3 vias. O antes do processo, o durante o processo e o depois do processo. Foi assim com a Primeira Guerra Mundial, foi assim com a Revolução Russa, foi assim com a crise de 29. Então, sempre eles podem cobrar qualquer um desses 3 aspectos. O antes da Segunda Guerra, a Segunda Guerra e o pós-guerra. Então, vamos começar pela ordem, obviamente, pelos antecedentes. Dizer que a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade. Não em duração, é claro, mas em impactos. Vocês virão que foram no total 46 milhões de mortos. Outros 70 milhões de feridos. E o conflito que mais envolveu países. Né? Teve a maior quantidade de países envolvidos, direto ou indiretamente no conflito. Tudo bem. Vamos para os antecedentes. Então, pessoal, tem um autor, faleceu há alguns anos atrás, um autor chamado Eric Hobsbawm, ele é historiador. Ele é egípcio, era egípcio, mas radicou-se nos Estados Unidos, morou a vida toda nos Estados Unidos. E Eric Hobsbawm, ele dizia o seguinte: a Segunda Guerra nada mais era do que uma continuação da primeira. Por que ele afirmava isso? Porque a primeira ficou inacabada. Ela até tinha sido acabada pelos 14 pontos de Wilson em 1918. Só que o que é que houve em 19? França e Inglaterra fizeram um acordo bilateral chamado Tratado de Versalhes, humilharam a Itália, que não foi convidada a participar desse tratado, e humilharam muito mais a Alemanha, que sofreu boa parte das sanções, das punições do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra. Então, as humilhações do Tratado de Versalhes, impostas à Itália e principalmente à Alemanha, contribuíram para o povo italiano e alemão desacreditado, humilhado, com aquele sentimento de revanche, depositarem suas confianças em 2 regimes autoritários. O fascismo com Mussolini na Itália e o nazismo com Hitler na Alemanha. Pessoal, regimes extremistas, como o nazifascismo, eles só têm terreno fértil quando o povo está desconsolado. Quando o povo está desconsolado, arruinado, qualquer via serve. Qualquer via serve. Então, podem ter certeza, se a Itália tivesse participado do Tratado de Versalhes do lado da França e da Inglaterra, nunca o fascismo teria chegado ao poder. Se a Alemanha não tivesse sofrido as humilhações do Tratado de Versalhes, nunca o nazismo teria chegado ao poder. Qual é o motivo da chegada de Mussolini e Hitler ao poder? Primeiro, o poder de liderança de ambos, a inteligência, o discurso, a oratória, mas segundo, o ambiente. Se o ambiente é caótico, é muito mais fácil eu chegar ao poder, pessoal. Muito mais fácil. Se o ambiente for bom, for estável, esses regimes não chegam ao poder. Não chegam. Então, as humilhações do Tratado de Versalhes promoveram a ascensão do totalitarismo na Itália e na Alemanha. Primeiro, antecedente. Vamos para o segundo. Revanchismo. Eu disse agora mesmo que o povo italiano e o povo alemão, por conta das humilhações de Versalhes, queriam uma revanche. E era justamente isso que Mussolini e Hitler prometiam ao povo italiano e alemão, respectivamente. Me ponha no poder, que França e Inglaterra vão pagar caro tudo o que fizeram com o nosso país. Esse era o discurso de Mussolini. O mesmo discurso era apropriado por Hitler. Expansionismo. Hitler e Mussolini criaram o ideal de conquistar territórios imperialistas. Recriar, no caso de Mussolini, o grande Império Romano.
criar, no caso de Hitler, o terceiro Reich, o terceiro Império Germânico. E, obviamente, que o povo tem essa mania de grandeza. Pessoal, se eu chegar aqui, faltando 3 semanas para o Enem, e disser que ninguém vai passar, e fizer um discurso de 10 minutos dizendo que vocês são incapazes, que vocês não vão a lugar nenhum, vocês vão sair daqui acabados. O psicológico ele é muito importante. Eu tenho que chegar aqui e mostrar que vocês são capazes. Que metade das vagas das universidades são para vocês. Vocês sabem que desde 2015 existe uma lei que estabelece que metade das vagas para as universidades públicas são exclusivas para alunos de escolas públicas. Então vocês não concorrem com os alunos do Machado de Assis, do Santa Rita, do São Judas. Vocês concorrem entre si. Então eu tenho que chegar aqui e levantar a autoestima de vocês. E dizer que uma das vagas será de vocês, e assim será. E você não pode sair de casa, no dia da prova do Enem, nos 2 dias, com aquele sentimento de que você está indo para ser abatido no matadouro. Não. Quem é essa prova? Quem são os seus concorrentes? Porque eles podem mais que você. Você não vai enfrentar um corredor da morte. Então, essa questão psicológica ela é importante. Você tem que chegar lá, olhar para os seus concorrentes e pensar, não são páreos para mim. Eu posso mais. Todos os concursos que eu fiz, eu passei. Mas eu chegava lá e olhava para os outros e pensava o seguinte, uma vaga é minha, vocês que se virem. Claro, sem prepotência, sem arrogância, mas isso chama-se confiança. E era tudo que o povo precisava ouvir. Essa ideia do expansionismo, de recriar a grandeza italiana, a grandeza alemã, era necessário para levantar a autoestima do povo. Eu detesto vitimismo, coitadismo, desculpa. Não invente desculpa, vá lá e faça. Detesto o vitimismo. Eu não posso, eu não quero. Você não quer e não pode porque você realmente não quer. Você escolheu isso aí para você. Então Hitler e Mussolini colocaram na cabeça do povo italiano, alemão, que eles podiam sim voltar a ser grandes potências. E o psicológico conta demais. Eu quero, eu posso, nós podemos. É a ideia do expansionismo. Terceiro motivo. A fragilidade e a inoperância da Liga das Nações. Pessoal, no Tratado de Versalhes foi criado um organismo, a Liga das Nações, que tinha como objetivo manter a paz, a harmonia, o equilíbrio do continente europeu, evitar novas guerras. Só que a Liga das Nações, por exemplo, não fez nada para conter Hitler. Nós vimos isso em aulas passadas. Assim que Hitler assumiu o poder, suspendeu o pagamento da indenização, voltou a produzir armas e munições, aumentou as forças armadas, invadiu o Sarre, invadiu a Renânia, invadiu os Sudetos, e a Liga das Nações assistiu passivamente. Se ela tivesse agido no início, talvez ela tivesse evitado a guerra. É o que eu disse, Hitler não surgiu monstro. Ele foi se transformando. E sabe como é que o monstro se transforma? Pela impunidade. Eu faço a primeira vez, ninguém me reprime. Então eu tenho aquela sensação de que compensa. Então eu vou fazer mais e melhor e maior. Eu disse quando eu dei essa aula que ninguém nasce assaltante de banco. Nenhum bandido começa assaltante de banco. Ele começa ladrão de galinha. E se no início ele for punido, talvez ele não expanda seus crimes. Mas se ele começar roubando galinha e não sofrer punição no início, ele começa a perceber que o crime compensa. E daqui a pouco ele está furtando celular, automóvel, praticando crimes maiores, até chegar ao topo, que é assaltar banco, assaltar milhões. Então, se eu punir rigorosamente no início, que é o que a Liga das Nações deveria ter feito, talvez tivesse impedido. Só que Hitler foi cada vez mais aumentando suas práticas, naquela certeza de que não havia ninguém para puni-lo, porque o organismo criado para isso não fez. Próximo ponto.
Hitler invadiu o Sarre, a Renânia e os Sudetos, sem nenhuma punição. Eu disse isso. Próximo aspecto, a Guerra Civil Espanhola. Eu disse isso semana passada. Em que a Guerra Civil Espanhola auxiliou na Segunda Guerra? Porque aqui foi a prova de fogo. Aqui foi o teste final para o exército fascista e nazista. Até a Guerra Civil Espanhola, Hitler e Mussolini não sabiam da força de seus exércitos. Eles nunca tinham sido testados, de fato. Ah, professor, mas Hitler não invadiu o Sarre, a Renânia, o Sudeste. Não, pessoal. Aqui parece a seleção brasileira perto de Copa do Mundo. Eu vi a seleção brasileira 4 anos atrás, fazendo jogos amistosos antes da Copa. Aí o Brasil jogava contra Azerbaijão. Aí jogava contra Etiópia. Não, me desculpe, isso aí não testa nada. É igual aplicar uma prova para o Enem. Vamos ver como é que vocês estão para o Enem. Aí eu trago a prova do meu menino, do infantil. Tem 3 anos de idade para vocês fazerem. Pinte a bola maior. Faça um X no menino que tem a língua menor. Não. Isso aí não prova nada. Hitler e Mussolini não tinham sido testados. Agora o teste chegou. A Guerra Civil Espanhola. Mandaram tropas para auxiliar Francisco Franco a chegar ao poder. E, por tabela, testar seus exércitos. Teste feito. Fecharam a prova. Não tem aquela prova que você gabaritou? Pronto, estou pronto. Era só começar. E ela vai começar a guerra. Mas tem um último ponto. A Conferência de Munique. Vamos relembrar? Tudo isso nós vimos. Vocês lembram que diante dessas ações de Hitler, França e Inglaterra chamaram ele para uma reunião. E aproveitaram e chamaram Mussolini, que liderava a Itália. Vocês lembram que eu disse que Hitler não ia a ninguém. Venham até mim. O interesse é de vocês. É igual a pessoa mandar mensagem para mim, Mateus. Ei, Rubens, vem aqui, eu quero falar contigo. Não, meu querido. Se você quer falar comigo, vem até a mim. O interesse é seu. Eu não estou querendo falar nada com você. França e Inglaterra tiveram que se sujeitar a ir até a Alemanha. E Mussolini foi também, porque ele também foi chamado para esse acordo, para essa reunião, na cidade alemã de Munique. O que ficou determinado na Conferência de Munique era uma espécie de ultimato. O que é ultimato? É uma fala final. Chega. É muito simples. Chega. Quem namora sabe o que é o ultimato. Às vezes você abusa, ó, acabou, pronto. Próxima não tem mais perdão, não tem mais volta. E você sabe o que é o ultimato. Se a pessoa manter a palavra, se ela mantiver a palavra, você está morto. Agora tem gente que dá 1000 ultimatos, né? 1000 ultimatos. Aí a pessoa já entra na farra mesmo. Não, não cumpre não. Essas ameaças aí eu já estou acostumado. França e Inglaterra não estavam mentindo. A próxima área que você, Hitler, ocupar, está deflagrado o início da Segunda Guerra, porque nós vamos reagir. Aí Mussolini disse, e por que eu fui chamado se eu não ocupei nada? Porque quer ocupar também. Então serve logo para você. Não invente também não. Hitler e Mussolini prometeram que não iriam ocupar mais nenhum território. França e Inglaterra deixaram a Alemanha na certeza que tinha acabado aí. Cerrou. Eu tenho certeza que eles não vão mais a lugar nenhum. Mateus, passe aí, por favor. Mas vocês sabem que não vai ser bem assim. Assim que França e Inglaterra viraram as costas, vocês vão lembrar mais uma vez. Hitler correu na União Soviética para fazer um acordo com Stalin. A princípio, ele queria o apoio de Stalin. Stalin, é porque acabou de haver uma conferência no meu país. França e Inglaterra me ameaçaram que se eu invadir mais algum território, se eu ocupar, vão deflagrar uma guerra contra mim. E eu vou logo ser sincero, eu vou invadir. Então eu vim logo pedir seu apoio. Já tem um acordo nosso. Eu, a Itália e o Japão.
Existe um eixo lá na Europa. O eixo Berlim, Roma, Tóquio. Quer se unir a nós? Stalin disse, não. Você e Mussolini são anticomunistas. Sempre pregaram contra meu regime. E agora querem meu apoio? Não. Então o que é que Hitler fez? Plano B. Plano A deu errado. O apoio da União Soviética eu não terei. A União Soviética tinha o maior exército do mundo. Então Hitler partiu para o plano B. Muita ajuda, quem não atrapalha. O que é que Hitler disse? Pois já que você não quer estar do meu lado, se essa guerra iniciar, fique neutro. Não participe. Aí Stalin disse, e eu ganho o que com isso? Eu não invado o seu território. Quero que você saiba, Stalin, que meu projeto, Hitler, meu projeto é criar o terceiro Reich, o terceiro Império Germânico, que para isso eu almejo dominar todo o leste europeu. Seu país é no leste europeu, mas eu poupo o seu país. Vamos fazer um pacto? Um pacto de não agressão. Você não entra na guerra e eu não invado seu país. Está fechado. Pronto. Foi o último aspecto para a guerra começar. O Pacto de Não Agressão Germânico-Soviético foi assinado dia 23 de agosto de 1945. Dia 1º de setembro, Hitler invadiu a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Vamos para os grupos. Se tem guerra, tem grupos distintos se enfrentando. Estão aqui os dois grupos antagônicos. Os países aliados, Inglaterra e França. Detalhe. Começaram apenas, preste atenção, do lado dos aliados começaram a guerra somente Inglaterra e França. A União Soviética e os Estados Unidos, eles entraram depois, no decorrer do conflito. A guerra foi iniciada dos aliados, só tinha França e Inglaterra. União Soviética e Estados Unidos vão entrar depois, nós vamos ver já por quê. Já do lado do eixo, já começaram os 3 países desde o início. Alemanha, Itália e Japão. O eixo Berlim e Roma, Tóquio. Então não esqueça. A guerra começou com 2 países aliados, França e Inglaterra, e 3 países do eixo. Alemanha, Itália e Japão. Vamos lá, Matheus. Passe aí, por gentileza. Vamos para o conflito, né? Pessoal, no primeiro ano de guerra, de setembro, preste atenção, de setembro de 39, a junho de 40, menos de um ano. De setembro de 39, quando a guerra começou, a junho de 40, só deu os países do eixo. Vitórias sucessivas e expansão do eixo na fase inicial do conflito. Pessoal, o exército nazista começou a guerra, foi com tudo. Eu vou só mostrar aqui quais foram as áreas que Hitler tomou entre setembro de 39 e junho de 40. Nesse período, Hitler invadiu e tomou a Polônia, a Áustria, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, a Noruega e a França. A coitada da Inglaterra ficou sozinha. Em junho de 40, Hitler já tinha tomado vários territórios, até a França. Não esqueça, começaram do lado dos aliados, França e Inglaterra. Em junho de 40, Hitler já tinha tomado a França. A Inglaterra ficou sozinha. Em junho de 40, tudo levava a crer que o eixo venceria fácil. Pela forma fulminante como o eixo começou a guerra. É igual aquele jogo. Eu lembro de um jogo, pessoal, na final da Liga dos Campeões, entre Milan e Liverpool, em 2005. Com 20 minutos de jogo, estava 3-0 para o Milan. 20 minutos de jogo, estava 3-0 para o Milan. Terminou o primeiro tempo 3-0. No segundo tempo, o Liverpool voltou, empatou para 3-3 e ganhou nos pênaltis. Foi o que aconteceu aqui. Vou dar outro exemplo. Teve uma final da Sul-Americana entre Palmeiras e Vasco. Lá no estádio do Palmeiras.
Lá no ano de 2000. Terminou o primeiro tempo 3-0 para o Palmeiras, na final. No segundo tempo o Vasco virou para 4-3 e foi campeão. É o famoso dito, o jogo só termina quando acaba. Não comemore vitória antes da hora. Pelo que levava a crer, pela forma fulminante, como o eixo começou a guerra, era questão de meses para a guerra acabar, com a vitória do eixo. Em junho de 40, todos os jornais europeus já diziam que a vitória era uma questão de tempo. Era algo iminente. Porque a Inglaterra estava sozinha, ela não iria resistir por muito tempo. Ela ia terminar se rendendo. Só, pessoal, que aconteceram 2 eventos que vão mudar o rumo da guerra. Primeiro evento, Hitler descumpriu o pacto de não agressão germano-soviético e invadiu a União Soviética. Foi a maior bobagem que ele fez. Assim que ele invadiu, Stalin entrou na guerra do lado da Inglaterra. É muito simples. Nós tínhamos um acordo. Eu fiquei neutro e você não invadiria meu território. A partir do momento que você invadiu meu território, você descumpriu sua parte, eu estou na guerra. Contra você. E a Inglaterra, que estava sozinha e que não ia aguentar muito tempo, de repente recebeu o apoio da União Soviética, que tinha o maior exército do mundo. Em contingente, em quantidade de homens. Inclusive, foi aí que Hitler sofreu sua primeira derrota na guerra. A Batalha de Stalingrado. O exército soviético botou os nazistas para correr de seu país. Botou para correr. É o início da derrocada. A guerra vai reverter aí. A Batalha de Stalingrado é o primeiro revés da guerra. Primeira derrota de Hitler. Professor, por que é que o nome dessa batalha é Batalha de Stalingrado? Porque ela aconteceu no território soviético de Stalingrado, que era em homenagem a Stalin, o ditador, a área. Quer ver a outra burrada? A Inglaterra já recebeu o apoio da União Soviética, o maior exército do mundo. O que é que acontece em dezembro de 41? Dia 7 de dezembro de 41, o Japão bombardeou uma base americana. Pessoal, os Estados Unidos estavam neutros. Não estavam lutando de nenhum dos lados. Aí o Japão vem e bombardeia a base americana de Pearl Harbor, uma base militar, lá no Havaí. O que é que vai acontecer naturalmente? Os Estados Unidos vão entrar na guerra contra o eixo. O Japão não estava no eixo? Do lado de Alemanha e Itália? Estados Unidos entraram do lado de União Soviética e Inglaterra. Aí ninguém segura mais não, pessoal. A Inglaterra recebeu em pouco tempo o apoio do maior exército do mundo, soviético, e agora do melhor exército do mundo, o americano. A guerra vai reverter. É como se eu estivesse num time de futebol e estivesse perdendo o jogo, terminou o primeiro tempo, aí chega de helicóptero para reforçar meu time. Messi e Cristiano Ronaldo. Agora está de graça. Professor, eu só não estou entendendo uma coisa. Eu até imagino por que é que Hitler invadiu a União Soviética. Para anexar, claro, para tomar o território. Agora eu não estou entendendo até agora, é porque o Japão bombardeou essa base dos Estados Unidos. Essa base militar. Eu explico. O Japão também tinha um projeto imperialista. O sonho do imperador japonês, Hirohito, era dominar todas as ilhas e arquipélagos do Oceano Pacífico. Onde fica o Havaí? É um arquipélago do Oceano Pacífico, só que era americano. E tinha uma base protegendo o arquipélago, uma base militar. Qual era a ideia do Japão? Destruir essa base militar americana e tomar o arquipélago. Tomar o território. É muito simples. Se tem um ladrão com arma, eu preciso tomar a arma dele para poder agarrar ele e imobilizá-lo. Se eu quero esse arquipélago do Havaí e ele está protegido por uma base militar americana, eu preciso primeiro destruir a base
para depois invadir e conquistar, porque agora eles estão desarmados. Esse bombardeio, pessoal, japonês, a base americana de Pearl Harbor, foi que trouxe para o mundo uma personagem diferente. Surgiu para o mundo, com certeza vocês já ouviram falar esse termo, os kamikazes, os pilotos suicidas japoneses. Os caras pegavam as aeronaves e se jogavam na base militar para explodir, se matavam. Por quê? Soltar bomba gera um impacto. Mas cair com a aeronave cheia de combustível, a destruição é muito maior pela explosão. Fazer aqui uma pergunta. Se aqueles aviões que caíram nas torres do World Trade Center fossem apenas jatos e lançassem os mísseis naquele prédio, teria destruído daquele modo? Não. Por isso que eles se lançaram com um avião, para explodir tudo. Pois os pilotos suicidas japoneses, os famosos kamikazes, surgiram nessa operação. A base americana de Pearl Harbor foi destruída em dezembro de 41, e isso provocou a entrada do país na guerra, do lado de Inglaterra e União Soviética. Aí perceba que a guerra já ficou igual. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, os aliados, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Agora, meus amigos, com a entrada da Inglaterra e dos Estados, da União Soviética e dos Estados Unidos, vocês vão ver o que é organização numa guerra. Porque o que ganha uma guerra é estratégia. Não adianta você ter o melhor exército do mundo. Se não tiver estratégia, não ganha. Vou dar um exemplo. Se você estudar um ano inteiro para fazer a prova do Enem e não criar uma estratégia no dia da prova, para o dia da prova, você se perde todinho. E perde o ano todinho de estudo. Por quê? Você tem no primeiro dia 90 questões, mais uma redação. Vamos dar um exemplo? Digamos que você tenha 5 horas e meia de prova e você perca 2 horas e meia na redação. Você já jogou sua estratégia toda no mato, porque não vai dar tempo de ler as questões mais não. Não vai dar tempo. Não vai. Você tem que criar uma estratégia. Olha, eu só posso gastar tanto na redação. Tanto tempo. Para sobrar tempo para eu poder ler as questões com calma. Ou então, o inverso. Vou começar pelas questões, deixar a redação para o fim. Se você não tiver estratégia, se perde nas questões por muito tempo e não dá tempo mais nem fazer a redação. Ou gastou muito tempo fundindo a cabeça com as questões, na hora de fazer a redação não tem mais ideia para nada. Não tem mais ideia para nada. Eu, quando fui fazer vestibular no Enem, eu era muito nervoso, claro. Quem é que está se submetendo a um exame e não se enerva? Então eu estava nervoso. O que é que eu pensei? Qual a minha estratégia? Eu não vou fazer a redação, o texto mesmo final no início. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu pegar a prova, minha mente está fresca, não comecei a responder nada, então eu vou logo ver a redação e vou fazer logo o borrão da redação. Minha cabeça está boa, organizar as ideias, mas eu não vou passar limpo no início. Porque eu ainda vou estar tremendo, que eu estou nervoso. Se eu for passar limpo, eu vou borrar todinho. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o borrão da redação, aí eu vou deixar pronta no borrão e vou fazer a prova. Que aí é o tempo de eu acabar o nervosismo, o frio na barriga. Quando eu terminar as questões, que eu passar para o gabarito, aí eu vou voltar para passar a redação a limpo, que eu já estou tranquilo. Não erro mais não vou mais ficar tremendo não. Deu certinho. Todas as vezes eu fazia assim, mas cada um faz do seu jeito. O fato é que estratégia tem que ter. Ninguém pode estar aí a esmo, parecendo um boi, batendo na cerca, não. Não, se organize. Se organize, se administre. Com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, entra também a estratégia. Olha como eles foram inteligentes. Preste atenção. Com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos no conflito, os países aliados organizam 3 frentes de batalha. Preste atenção. O que é que os 3 países fizeram quando se reuniram? Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Eles pensaram o seguinte. Nesse momento, nós vamos resolver a guerra na Europa. Aqui nós temos quantos objetivos? Na Europa, deixa o Japão para o final. O Japão é lá na Ásia. A gente resolve depois, agora é aqui. Quantos objetivos nós temos aqui na Europa?
3. O primeiro, render a Alemanha. Vencer a Alemanha. O segundo, vencer a Itália. E o terceiro, retomar a França, que Hitler tinha tomado em 1940. Retomar a França de volta para nós. 3 objetivos. Na Europa, vencer a Alemanha, vencer a Itália, retomar a França. Se nós temos 3 objetivos, sabe o que nós vamos fazer? Criar 3 frentes de batalha. Nós vamos reunir nossas tropas e dividir em 3 partes. Mateus, passe aí, por favor. A primeira frente vai para a Alemanha. A função dessa primeira frente é vencer a Alemanha. Essa primeira frente era a maior. Era a que tinha mais homens, mais armas. Por quê? Porque teria a missão mais difícil. Vencer a Alemanha não seria fácil. Então, a primeira frente de batalha dos aliados marchou para a Alemanha. Um aluno lá no Machado me perguntou o seguinte, quando eu dei essa aula: professor, preste atenção. Eram 3 países aliados: Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Quer dizer que cada país foi para uma frente dessa? Não. Cada frente dessa tinha soldados dos 3 países. Então, na primeira frente que foi para a Alemanha, tinha soldados ingleses, americanos e soviéticos. Não é que cada país foi para uma frente, não. Cada frente tinha soldados dos 3 países aliados. Primeira frente marchou para a Alemanha. Vou repetir. Essa frente teria mais dificuldade, porque a Alemanha seria difícil de vencer. Por isso, essa frente tinha mais homens, ela era mais numerosa e era mais bem armada. Professor, eles partiram quando? Em 42, para a Alemanha. Vamos para a segunda frente. A segunda frente marchou para a Itália. E foi a primeira que conseguiu vencer. A missão era mais fácil. Renderam a Itália em 43. Pessoal, a Itália foi o primeiro país do eixo a cair. Em 43, a Itália saiu da guerra. Se rendeu. 43. Agora preste atenção. Professor, então isso quer dizer que a segunda frente marchou em 42 para a Itália, venceu os italianos, a Itália se rendeu, aí pronto, eles já fizeram sua parte. Não é assim. O que é que a segunda frente fez? Já que nós rendemos a Itália, parte dos homens ficam na Itália para manter o país rendido e a outra parte vai para a Alemanha ajudar a primeira frente, porque essa vai ter mais dificuldade. Isso é trabalhar em conjunto. É muito simples. Se a minha missão era mais fácil e eu consegui mais facilmente, então já que eu terminei, agora eu vou ajudar a sua, que é mais difícil. Preste atenção. A segunda frente venceu a Itália em 43. Parte dos homens ficou na Itália para manter o país rendido e outra parte marchou para ajudar a primeira frente na Alemanha. Vamos para a terceira frente. A terceira frente foi enviada para retomar a França dos alemães. Eram 3 objetivos: vencer a Alemanha, vencer a Itália e retomar a França. Essa terceira frente desembarcou na França. Está na prova, amanhã no simulado. A terceira frente desembarcou na Normandia, litoral norte da França. Dia 6 de junho de 44, é o dia D. É o dia que a França é retomada para os aliados. Retomam a França para os aliados, e aí o que é que a terceira frente faz? Parte das tropas ficam na França, a outra parte marcha para a Alemanha, para ajudar a primeira frente, que ainda estava tentando tomar. Então perceba, como a segunda frente conseguiu em 43 render a Itália, parte das tropas ficaram na Itália, outra parte foi para a Alemanha. Como a terceira frente conseguiu retomar a França em 44, parte dela ficou na França, parte marchou para a Alemanha. Como a primeira frente teria mais dificuldade, as outras 2 que já tinham conseguido realizar suas missões, enviaram parte das tropas para ajudar a primeira. Está aqui, ó. Em 45, as 3 frentes aliadas sitiaram Berlim. O que é sitiar? Cercar a capital da Alemanha. Está cercada. Preste atenção. Quando eles cercaram Berlim, só faltava a Alemanha, né? Na Europa. A Itália já tinha se rendido.
Quando eles cercaram Berlim, a alta cúpula nazista, o alto comando nazista procurou Hitler para convencê-lo a se render. Porque eles achavam que se a Alemanha se rendesse, eles não seriam mortos. Os generais nazistas, o próprio Hitler. Hitler, eu acho bom a gente se render. Já cercaram a capital, nós já estamos acuados. Hitler disse, eu morro, mas não me rendo. Nós vamos combater até o fim. Aí a alta cúpula nazista enlouqueceu. Preste atenção. Rapaz, ele não vai se render. Ele vai querer que a gente luta até morrer. E se nós matarmos Hitler? A própria alta cúpula nazista. E se nós matarmos Hitler, a gente mata ele, assume o comando da Alemanha e declara a rendição. Que aí ninguém mata a gente se rendeu, porque ele não vai se render, ele vai querer que a gente luta até morrer. Pois parte da alta cúpula nazista planejou matar Hitler. Vamos matá-lo, assumir o comando do país e declarar a rendição. Aí ninguém vai matar a gente vai ser poupado. Se a gente se render, planejaram uma operação para matar Hitler. A Operação Valkyria. Preste atenção como seria o plano. Hitler, toda semana, ele fazia uma reunião no quartel lá em Berlim. Quartel-general. Com a alta cúpula nazista. Aí tinha uma sala fechada, um bunker que eles chamam. Uma sala de reuniões, toda fechada, parecia um container. Tinha uma mesa, aí nessa mesa Hitler botava um mapa na mesa para mostrar como é que estava a guerra. Pois nós vamos fazer o seguinte. No dia da reunião, um de nós vai botar umas bombas numa malinha, numa valisa. E vamos botar debaixo da mesa de reuniões. Aí Hitler vai chegar, vai botar o mapa e a gente começa a sair durante a reunião. Deixa só ele e os babões dele lá na reunião. E aí a bomba vai explodir, vai matar tudinho lá dentro. E como é um lugar fechado, a bomba vai abafar. Aí é que vai matar mesmo. Planejaram tudo. Um membro levou a maleta, levou as bombas, só do jeito de programar. Antes da reunião entrou no banheiro, lá do quartel, armou a bomba, botou na bolsa, foi para a sala de reuniões, botou debaixo da mesa. Pois nesse dia, aí que chegou o Hitler, chegaram os babões que nem sabiam do plano, chegaram os que sabiam. Pois nesse dia estava tão quente, que quando o Hitler começou a reunião, disse, não, aqui está insuportável, vamos mudar de sala, muito quente aqui. Abafaram, não tinha janela, foram para outra sala bem ampla. Abriu logo a janela, aí já ficaram preocupados. Ei, aqui não vai dar certo não. Porque aqui a bomba vai espalhar, tem muito espaço, não vamos matar esse cão não. Pegaram a mala ligeiro, correram para outra sala, botaram debaixo da mesa. Hitler começou a reunião, abriram as janelas. Aí começaram a sair. Quando eles saíram, a bomba explodiu. Pessoal, foi uma explosão tão grande que eles já estavam saindo do quartel, os que planejaram. Eles ouviram só a explosão lá na sala. Eles juraram que ali não tinha escapado ninguém não. Pelo impacto da explosão, o que é que eles fizeram? Saíram do quartel direto para uma emissora de rádio lá em Berlim. Pegaram o comando do microfone e disseram, olha, o Führer está morto, nós estamos assumindo o comando do país e a Alemanha está declarando sua rendição. Estamos cercados, o país se rendeu. Pessoal, foi uma comoção da população quando ouviu essa notícia no rádio. O povo amava Hitler. Não foi 15 minutos. Alguém ligou para a rádio. Quando atenderam, era Hitler. Me bota na linha, ao vivo aí, para todo mundo ouvir. Quero dizer que eu não morri. Sofri apenas escoriações leves. E quem tentou me matar vai pagar. Hitler mandou fuzilar tudinho, os que planejaram a morte dele. O cão não morria. Não morria. E quero dizer mais, Hitler dizendo no rádio. A Alemanha não vai se render. Vamos combater até o fim. E assim foi. O plano para matar deu errado. Só que a Alemanha, como eu disse, já estava sitiada, já estava cercada. É porque Hitler era teimoso.
Quando ele viu que a capital estava tomada pelos exércitos aliados inimigos, ele e a alta cúpula dos babões foram para o subsolo, para um esconderijo, um abrigo subterrâneo. De lá, eles só ouviam a cidade sendo bombardeada pelos aliados, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, e ouvindo no rádio. Os aliados acabaram de invadir Berlim, estão destruindo a cidade. O que é que Hitler fez desse abrigo subterrâneo? Chamou os babões, fez uma reunião. É o seguinte: estamos perdidos, já tomaram a capital, mas eu não vou me render, eu vou me matar. Cada um faça o que quiser. Se vocês quiserem se render, se acharem que vão poupar a vida de vocês, eu não me rendo. O que é que Hitler fez? Deu veneno para a esposa, Eva Braun. Ela se matou. Ela bebeu sabendo que era veneno, viu? E depois chamou um soldado, lá tudo debaixo do abrigo lá. E deu a ele uma ordem: ó, eu vou me matar. Você pegue meu corpo da minha esposa, enrole aí nos lençóis e toque fogo. Eu não quero que ninguém pegue nem meu corpo. Porque eles podem pegar meu corpo para ficar chacoteando. Para ficar arrastando o corpo daí, arrancar minha cabeça. Hitler se matou com um tiro. E o soldado fez o que ele pediu. Cremou, queimou o corpo dele e da esposa. Isso tudo no esconderijo. Detalhe. Tem, obviamente, a internet é uma rede de mentiras. Tem muita notícia falsa. Se você for para a internet, se você for para o Google e botar lá corpo de Hitler e botar imagens, tem um monte de foto do corpo de Hitler. É tudo mentira, viu? Não existe imagem porque o corpo dele foi cremado. O corpo dele foi queimado, destruído. Tudo que você vê ali é mentira. Ele pediu para que fosse assim. Que ele temia que seu corpo fosse violado. Hitler se matou dia 30 de abril de 45. Dias depois a Alemanha se rendeu. Perceba, a Itália já havia se rendido em 43. A Alemanha se rendeu após a morte de Hitler. Na Europa a guerra acabou. Só faltava um país do eixo, o Japão. Mateus, passe aí, por favor. No Oriente, o conflito durou mais alguns meses. Na Europa, acabou em maio de 45. A Itália já havia se rendido em 43, a Alemanha se rendeu em maio de 45, mas faltava o Japão. E aí, pessoal, os Estados Unidos vão usar suas bombas nucleares. Todo mundo sabe. Dia 6 de agosto de 45, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba nuclear sobre Hiroshima. 3 dias depois, os Estados Unidos lançaram a segunda bomba nuclear sobre Nagasaki, dia 9 de agosto. Dia 2 de setembro, o exército aliado invadiu Tóquio, a capital do Japão, e o país se rendeu. Guarde uma coisa com vocês. Um país só se rende quando sua capital é tomada pelo inimigo. A Itália só se rendeu em 43, quando Roma foi tomada. A Alemanha só se rendeu em maio de 45, quando Berlim foi tomada. E o Japão se rendeu dia 2 de setembro de 45, quando Tóquio foi tomada. Tem gente que acha que o Japão se rendeu com os 2 bombardeios, de Hiroshima e Nagasaki. Vou repetir as datas. Hiroshima foi 6 de agosto. Nagasaki foi 9 de agosto. E o Japão só se rendeu dia 2 de setembro. 6 anos e 1 dia de guerra. Não sei se vocês prestaram atenção. A guerra começou dia 1º de setembro de 39. E terminou dia 2 de setembro de 45. Renderam-se primeiro a Itália, em 43. Em seguida a Alemanha, em maio de 45. E por fim o Japão, em setembro de 45. Vitória dos aliados. É aí onde eu disse. O jogo só termina quando acaba. Não se conta a vitória antes da hora. Mateus, passe aí, por favor. Vamos para o pós-guerra. Vamos para o pós-guerra. A guerra acabou dia 2 de setembro. Vamos juntar os cacos, né? Vamos juntar os cacos. Acabou a guerra. O que é que nós temos? A destruição parcial da Europa. O palco do conflito foi a Europa, pessoal. Foi lá que a bagaceira ficou. E, óbvio, uma parte do Japão, com as bombas atômicas. Pessoal, na Europa, não sobrou igreja, não sobrou hospital,
Não sobrou escola, foi tudo bombardeado, bombardeio aéreo. Aí vem a questão. Professor, bombardearam igreja, bombardearam hospitais, creches, escolas. Eu explico por que é que bombardeavam. Essas áreas, elas são acima de qualquer suspeita. Então o que é que os inimigos pensavam? Estão guardando armas na igreja, vamos destruir a igreja. Estão escondendo bombas no hospital, porque são áreas acima de qualquer suspeita. Vamos destruir o hospital, bombardeia. Matava eram os doentes lá dentro. Você não tinha como descer para ver, e você imaginava que o inimigo estava usando esses locais para guardar armas, para guardar bombas. Vamos bombardear. 46 milhões de mortos, eu disse isso. Dentre os quais, pessoal, 6 milhões foram judeus. Nós vamos chegar lá já já. 46 milhões de mortos e 70 milhões de feridos. É o saldo negativo da guerra. Desses 46 milhões de mortos, 6 milhões eram judeus, mortos nos campos de concentração nazista. Eu disse aqui que uma das características do nazismo era o antissemitismo. Eles detestavam os judeus. E os judeus eram chamados de povos semitas. Porque eles se consideram descendentes de Sem, filho de Noé. Sem, povo semita. Hitler detestava os judeus, não se sabe por quê. Mas o fato é que durante a Segunda Guerra, nesses 6 anos, o exército nazista executou 6 milhões de judeus em campos de concentração. O mais famoso desses campos foi de Auschwitz, na Polônia. Só lá morreram 1,5 milhão de judeus. Práticas nazistas. Essa execução deu origem a um termo chamado genocídio. É a primeira vez que se usou esse termo. O que é genocídio? Matar muita gente de um mesmo grupo. Genocídio vem de genética. Tudo igual. E a história chama esse momento, esse episódio de holocausto. Holocausto é um termo bíblico. Holocausto significa sacrifício. O sacrifício do povo judeu. Ou o genocídio do povo judeu. 6 milhões morreram na Segunda Guerra, sem dever nada, só por serem judeus. 40 milhões morreram envolvidos no conflito. E 6 milhões não tinham nada a ver com o conflito. Pessoal, tem um monte de filmes ótimos sobre isso. Acredito que alguns vocês até já assistiram. Eu vou listar alguns que tratam do Holocausto. O Garoto de Pijama Listrado. Se você assistir, você chora. O Pianista. Se você assistir, você chora. A Lista de Schindler. Se você assistir, você chora. O melhor de todos, A Vida é Bela. A Vida é Bela, eu me arrepio, ó. Se você assistir, você chora. E tem até um filme brasileiro, Olga. Porque Olga, mulher de Luiz Carlos Prestes, foi morta no campo de concentração nazista na Alemanha, que ela era alemã e era judia. Ela foi presa por Getúlio Vargas e foi deportada para a Alemanha, para morrer lá no campo de concentração. Tem um filme maravilhoso brasileiro, que você chora. Olga. Olga Benário. Era a esposa de Luiz Carlos Prestes. Todos contam o holocausto do povo judeu. Houveram 2 conferências no final da guerra. A primeira guerra nem tinha acabado. Foi a conferência de Yalta, na Crimeia, lá na União Soviética. Aqui, essa conferência foi em fevereiro de 45. A guerra nem tinha acabado, estava no fim. Aqui se definiu, na conferência de Yalta, que assim que a guerra acabasse, eles criariam um organismo para manter a paz mundial. Mas que um organismo que fizesse, não fosse que nem a Liga das Nações que não fez nada, não. Aí a guerra terminou em setembro. Em outubro, eles se reuniram novamente. Quem? Estados Unidos, França, Inglaterra e Estados Unidos, os vencedores. Em outubro, eles se reuniram na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos. E criaram a ONU. Dia 24 de outubro de 45. Era criada a Organização das Nações Unidas, para manter a paz mundial. Até hoje existe a ONU. Terminada a Segunda Guerra, teve início a Guerra Fria, que é o assunto da nossa próxima aula. A disputa bipolar entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, contra o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Aí você vai dizer, professor,
Eles não estavam do mesmo lado quando estavam na Segunda Guerra? Sim. Mas a Segunda Guerra acabou e os dois agora começaram uma disputa entre si para saber quem seria a maior potência do mundo. É na Guerra Fria que você virá comigo que vai ter a corrida armamentista, a corrida espacial, a Guerra das Coreias, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, o assassinato do presidente americano John Kennedy. E nós vamos caminhar, vai ser uma aula inteira só sobre a Guerra Fria. Termine aí, né, Matheus? Ok. Pois vamos parar. Na próxima sexta a gente faz a Guerra Fria. Essa disputa bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. Ok? Obrigado pela atenção de vocês.